Olá, nós estamos aqui para começar mais uma aula das nossas atividades semanais aí, que estão sendo propostas pela Rede Municipal de Ensino. Como nós já fizemos nas 2 semanas anteriores, estamos aí trabalhando os conteúdos que são propostos nas suas apostilas, que nós chamamos aí de PETs, tá? Então, as apostilas trazem aí para nós uma sequência de textos, de gêneros textuais, com o objetivo de a gente poder trabalhar com vocês e de vocês terem acesso a diversos tipos de conteúdos, a diversos gêneros textuais que circulam no nosso dia a dia. Tá? A ideia é que vocês, por meio das nossas aulas de língua portuguesa, tenham acesso a esse tipo de conteúdo, reconheçam a importância da leitura no dia a dia. Né? Vejam lá que desde as nossas primeiras aulas, né, na primeira aula nós tivemos o texto instrucional, que é um tipo de texto muito presente na nossa vida, que tem por finalidade instruir, nos ajudar a fazer determinados tipos de coisa, montar o equipamento e assim por diante. Né? Na semana passada nós vimos um texto falando sobre anedota, né? É um gênero textual anedota, que tem por finalidade provocar o riso, fazer uma crítica social por meio de um jeito engraçado de se falar, de se escrever, né? A anedota é um texto muito importante, né? E às vezes a gente não dá determinada importância para a anedota, que pensa que é só para finalidade de brincadeira. É lógico, o objetivo é brincadeira, é provocar o riso, mas também provocar uma reflexão acerca das coisas que estão acontecendo à nossa volta, seja uma reflexão da nossa casa, do nosso bairro, política, enfim, coisas variadas, tá? E a ideia de hoje é a gente trabalhar um pouquinho sobre o gênero que a gente chama de notícia, tá? Então eu vou convidar vocês agora a pegarem aí na sua apostila, tá? Vamos aí pegar aí na apostila, nossa semana 3, que está lá na página 8, tá? Vamos abrir aí então na página 8, na nossa semana 3, e verificarmos um pouquinho sobre esse gênero notícia. Tá? Vocês certamente já viram sobre isso, não vai ser aqui uma novidade, mas a gente vai falar um pouquinho, recapitulando aí na página 8, notícia. Então, uma breve explicação aí. Uma notícia tem a finalidade de informar o leitor sobre um fato recente, vejam bem, um fato recente, tá? Se é notícia, está se falando alguma coisa que está acontecendo, que acabou de acontecer, que aconteceu ontem, uma coisa que está tendo influência na nossa vida. Tá? Se a gente pega um jornal de ontem, diante de ontem, na semana passada, esse jornal já é antigo, porque o que importa é a notícia de hoje, uma notícia recente. Tá? Então, voltando aqui, uma notícia tem a finalidade de informar o leitor sobre um fato recente que seja relevante para a sociedade, um grande evento, um acontecimento político, um acidente, um acontecimento ambiental que tenha impacto na vida das pessoas. Então, vejam que uma notícia ela tem que ser uma coisa que tem impacto na vida da sociedade, que seja de interesse comum, e que seja atual. Tá? Então, a gente não pode pegar uma notícia, uma coisa qualquer que fala da particularidade de uma empresa, de uma empresa que não tem interesse comum, particularidade da vida de uma pessoa, de uma família, e colocar isso como notícia. Tá? Ela tem que ser relevante, porque ela tem que estar atrelada aí às questões que são sociais. Tá bem? Então, para nós colocarmos aí um exemplo, tá? Ou para a gente verificar, nós vamos pegar aqui um jornal, né, que é a Folha de São Paulo, da data do dia 12 de abril de hoje, o jornal, dessa data que eu estou falando com vocês, tá? Para a gente verificar aí, por meio das manchetes, né,
uma notícia. E veja bem, um detalhe interessante, importante para a gente guardar a respeito de uma notícia, acho que talvez a gente já tenha falado sobre isso, é que a notícia ela tem que ser produzida por um veículo de comunicação, no nosso caso aqui, por exemplo, como a Folha de São Paulo. Se você está assistindo a televisão ali na Bandeirantes, na Rede Globo, por exemplo, a notícia sendo veiculada por meio de um canal de informação ou por outro qualquer aí na internet, tá? Tanto a emissora quanto os jornalistas que vão escrever determinada notícia, eles têm a missão de ser imparciais com relação àquela notícia que eles estão produzindo. Simplesmente escrever o fato, como ele aconteceu, quem, o que, quando, onde, como, né? Questões, responder perguntas desse tipo, para simplesmente levar essa informação aos seus telespectadores, aos seus ouvintes, aos seus leitores, tá? Porque essa é a função do jornal e a função do jornalista. Então, cabe a nós, no nosso caso, que estivermos ali do outro lado, os leitores, os telespectadores, de formarmos a nossa opinião a respeito daquele assunto. Tá? Então, aqui, por exemplo, na Folha de São Paulo de hoje, vamos ler apenas os títulos, não vamos ler as notícias, tá? Então, na primeira página, na capa, é o que a gente chama, onde vem aqui as manchetes, né? Veja bem que as manchetes estão falando de coisas do dia a dia que estão acontecendo no Brasil. Se a gente pegar aqui em outras regiões, pegar um jornal da cidade, vai estar falando de coisas que acontecem na nossa cidade. Olha lá, por exemplo, está falando muito sobre a questão da vacinação. Mais da metade da população vive em países com ritmo acelerado ou nível alto de Covid, né? Estado de São Paulo volta para a fase vermelha. Saiba diferenças das restrições entre um lugar e outro. Crianças e gestantes já podem tomar vacina contra a gripe. Veja o cronograma. Isso certamente lá no estado de São Paulo, que o jornal é Folha São Paulo. Deve estar falando, a gente não abriu aqui a notícia para ler, né? Nós temos aqui uma charge, né, que normalmente tem aqui imagens em um breve título, alguns comentários entre balõezinhos, para se fazer uma crítica de alguma coisa social, né, de alguma questão social, né? Outro título: o governo gastou 125 milhões em Tamiflu e pagou 33% a mais. Sim, o jornal vem trazendo aqui para nós uma série de informações, que são as notícias, e que nós vamos ler, vamos assistir na televisão, vamos ouvir no rádio, e a emissora vai estar ali, então, colocando essas informações para que a gente forme a nossa opinião, que a gente saiba o que está acontecendo. Tá bem? Muito bem, vamos aí então agora à nossa página 9, para saber mais, né? As notícias assumem títulos bem destacados, como nós vimos lá. O primeiro parágrafo de uma notícia, chamado de lead, né? Apresenta as informações principais, como, onde, quando, o que, com quem, por quê, né? De forma bem resumidinha, bem logo ali no início. O corpo da notícia informa os detalhes do que aconteceu. Tá? Se quiser saber mais, tem aqui na sua apostila aí uma sugestão de um link para você acessar e saber um pouco mais, tá bem? Muito bem, vamos à nossa atividade da aula de hoje, então. O título é Ciência e Tecnologia, 5 de janeiro de 2021. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que no ano passado. Aí eu não vou ler aqui a notícia com vocês, mas eu destaquei aqui alguns trechos, tá? Para fazer uns comentários rapidinhos. Depois vocês leiam o texto com tranquilidade, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que vocês possam entender bem o texto e responder as questões que vêm logo na sequência, tá? O texto vai estar fazendo referência aqui ao aumento de temperatura de uma nota prevendo que em 2021 será um dos anos mais quentes da história. A gente está ouvindo muito falar aí há muitos anos, né, sobre o aquecimento global,
está acontecendo realmente por questões várias, como o desmatamento, a poluição e uma série de outras coisas, né? E a temperatura está aumentando no planeta Terra. Então, essa notícia está falando sobre isso, uma nota que está prevendo esse aumento da temperatura em 2021, que será um dos anos mais quentes da história. Né? E por que isso vai acontecer? Um trechinho aqui destacado também, isso deve acontecer por influência das mudanças climáticas provocadas pelo homem, como a poluição e o desmatamento. Né? Então, a poluição, o desmatamento provocados pelo homem estão provocando o aumento da temperatura. Mas não só isso, né? Tem mais coisa. Aqui vem falando sobre o fenômeno Laninha, escreve Lanina, mas lê-se Laninha. Tá? Então, vem explicando que esse fenômeno Laninha também é um fenômeno natural e que ele vai influenciar o aumento da temperatura. Tá? E para o Brasil, aqui essa informação, vejam que é do Reino Unido, né? Não é no Brasil, mas para o Brasil, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, um dos principais institutos do país, ele está prevendo maior probabilidade de chuvas em algumas regiões no país e o aumento de temperatura em outros estados. Tá? Então você vai ler com tranquilidade esse texto, entender e responder aqui as perguntas. Tá? Primeira pergunta aqui, nós estamos falando sobre o gênero notícia. A primeira pergunta, obviamente, qual gênero textual, que gênero textual pertence o texto acima? Ele é um conto de ficção, é uma notícia, é um poema, é uma fábula? Tá? Se você não sabe, dá uma pesquisadinha rapidinho no Google, o que é uma fábula, o que é um poema, o que é um conto de ficção, o que é uma notícia. A gente acabou de falar sobre a notícia. Qual das alternativas? Acho que está muito claro aqui para vocês. Né? A segunda questão, observe os verbos destacados no trecho abaixo. Você tem aí o estará e o será. Esses verbos estão no passado, no presente ou no futuro. Né? O passado, coisas que já aconteceram, você viu, você aprendeu, você falou, você falava, você aprendia, você gostava. Né? O verbo no presente indica ações do nosso cotidiano, as coisas que estão acontecendo no momento, mas também coisas que acontecem constantemente, né? Então, por exemplo, neste momento nós estamos trabalhando, você está assistindo uma aula, né? Neste momento você faz as suas atividades. São verbos que estão no tempo presente, tá? As coisas que estão acontecendo naquele momento, tá? Ou ações que são comuns no nosso dia a dia. E o tempo futuro, coisas que ainda vão acontecer. Tá? Então, esses tempos aqui, estará e será, eles estão no passado, no presente ou no futuro. Tá bem? Preencha o quadro, a questão número 3, preencha o quadro de acordo com o texto lido. De acordo com o texto lido, esse texto que nós acabamos de ler aqui, né, o que você vai ler, tá, que eu acabei de comentar, qual é o gênero textual dele? Né? A primeira pergunta cita algumas. Ele é um conto de ficção, é uma notícia, é um poema ou é uma fábula? Qual é? Ele é uma notícia? Por que ele é uma notícia? Onde podemos encontrar notícias? A gente encontra onde? Televisão, rádio, jornal, internet. Tá? Nesse caso, desse texto, ele foi retirado do jornal Joca, que está disponível na internet, nesse site, e esse site foi acessado por quem produziu esse material, essa apostila, nessa data aqui, 18 de janeiro de 2021. Tá? Qual é a finalidade do texto? Tá? Você lê o texto, entendeu o texto e vai dizer para nós aqui qual é a finalidade do texto e depois qual é o assunto. Ele está tratando de quê? Tá? Simplesinho o exercício. E a última questão aqui, tá? Copie do texto 3 verbos que aparecem no tempo passado. Você vai voltar lá no texto, vai identificar aqui só 3 verbos que acontecem no passado. Por exemplo, lá na primeira linha, né, o Centro de Meteorologia do Governo da Reunida divulgou, né,
É um exemplo, tá? Mas isso eu citei como exemplo, não vale colocar esse, coloca o outro verbo, tá bem? Então, só isso, tá? Então, o objetivo de nossa aula de hoje foi falar um pouco sobre o gênero notícia, tá? Citei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Fiquem atentos nos noticiários que acontecem aí nos meios de comunicação a que você tem acesso, para você ficar por dentro, saber das notícias e formar a sua opinião, tá? A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.